Alô, amigos da Rede Hoje, um abraço. Vamos contar hoje uma história de um jornalista patrocinense, o decano dos jornalistas patrocinenses, que é o Joaquim Corrêa Machado Filho, da sua esposa Darcy, dos filhos Alan, Alex, a Ana Lu, enfim, as pessoas que criaram o JP lá nos anos 70 e trouxeram até hoje, conseguiram manter ainda, porque não é fácil, principalmente agora com a era digital, manter um jornal impresso, né? Então eu respeito muito o Joaquim por isso e pelo tipo de jornalismo que ele faz e pela seriedade que ele transmite. Então você vai conhecer essa história que não é de agora. Eu contei essa reportagem tem 13 anos e eu vou reprisar agora, que é TV Hoje Memória, né? Então a gente vai mostrar, mas lá a gente já mostrava muita coisa, que o jornal se modernizou, a gráfica se modernizou, mas eu faço questão de contar, né, essa história de 13 anos atrás. Essa história que eu vou contar hoje já tem 13 anos, foi lá em 2012 por aí, que eu fiz a reportagem para a televisão, porque eu trabalho na televisão há pelo menos 40 anos, né? Porque eu entrei na Manchete nos anos 80, trabalhei depois na Rede Minas, na TV Paranaíba, que na época era a Bandeirantes, depois tive programa na NTV de Patos de Minas, que era da TV Cultura, tive na própria TV Bandeirantes, eu fiz na NTV de Patos de Minas por 3 anos o TV Presença. E na Bandeirantes, já era Bandeirantes, já tinha transformado em Bandeirantes, eu fiz o programa Hoje Magazine TV, também uns 2 ou 3 anos, já era programa próprio, né? Fazia os domingos, tanto na Bandeirantes quanto na NTV. E fui repórter da TV Paranaíba, que na época era Bandeirantes, não era Record. Então, por isso eu acho que a gente deve mostrar também um pouco do jornalismo que se faz no interior, porque é preciso que seja valorizada essa categoria profissional, né? A gente vê o trabalho do jornalista na televisão, no jornal, na rádio, né? E não sabe o quão difícil é essa profissão. Eu posso dizer de cadeira, porque comecei a trabalhar nos anos 70, na época que o AI-5 estava vigente. Então, eu não entendo o pessoal pedir volta do AI-5, ditadura militar, porque o pessoal não sabe o que está pedindo, o que está falando. Então, a gente começou a sofrer censura, mesmo aqui no interior, e aí, passado um certo tempo, a gente mesmo se censura, né? Você vai escrever, você fala, isso aqui não passa, isso pode ser colocado, isso não. Então, e aqui em Patrocínio, que era uma cidade bem pequenininha, hoje tem com 100 mil habitantes, mesmo assim ainda é uma cidade considerada pequena, mas lá nos anos 70 tinha 30, 40 mil habitantes, então era muito difícil. E ainda hoje, porque às vezes a pessoa pensa que é muito fácil, mas, por exemplo, você levanta uma matéria uma matéria crítica sobre uma pessoa, um comportamento, uma empresa. Depois você encontra essa pessoa no banco, na padaria, na sauna, no supermercado, né? No interior é assim. E claro que há um constrangimento nisso e tal, mas é claro que esse é o nosso trabalho, nós não podemos deixar de fazê-lo. Então, eu resolvi fazer isso, mostrar o trabalho dos jornalistas e começar pelo mais velho, né? Que é o Joaquim Corrêa Machado Filho, que luta muito tempo, com dificuldade, porque agora principalmente, né, que é impresso, tem que trabalhar assim para se manter, para manter o jornal, não é fácil. Então, mas o Jornal de Patrocínio é um jornal tradicional, tem a boa penetração na comunidade, então ainda assim a coisa fica mais fácil. E hoje só temos 2 jornais impressos aqui na cidade, que é o Jornal de Patrocínio, que é dos anos 70, e a Gazeta de Patrocínio, que tem mais de 70 anos, né?
Então a Gazeta hoje está com a Isabela Cunha, filha do Maurício Cunha, vice-prefeito, mas ela foi fundada pelo Sebastião Eloy dos Santos, que eu também já entrevistei, mas para a revista Presença, para o jornal Presença, que eu tinha na época, eu era editor, e né, lamento não poder registrar isso aqui. Eu queria registrar pessoas como o Sebastião Eloy, Pedro Alves, né? Essas pessoas que o Humberto Corso eu consegui registrar. Mas vamos então ao assunto, né? Contando o trabalho do Joaquim, como é que é feito, mostrando o jornal, trazendo as reportagens principais dele. E, aliás, eu tive a honra de ser colunista do jornal de patrocínio do JP por muito tempo, né? Então, foi muito legal trabalhar no JP. Vamos contar, então, a história do Joaquim Correia Machado Filho, da Darcy Guimarães, Alex, Alain, Analu. Veja aí. A história de Joaquim Correia Machado Filho se confunde com a do jornal de patrocínio. Não há como separar uma da outra. Mesmo em ações assistenciais dele e da família, o jornal está presente e é usado como instrumento para alcançar os objetivos. Mas nem sempre o Kim Novato, como é conhecido, foi jornalista. Ele começou a trabalhar cedo e duro. Primeiramente começando a chacrinha do meu pai, né? Trabalhando lá na parte rural. E então meu primeiro emprego remunerado foi carregar comida para os presos. E depois? Depois a gente começou com engraxate. Depois passou para aprendiz de sapateiro, né? Aprendiz de sapateiro, trabalhando de sapateiro, e a gente surgiu, o professor Olímpio, a gente estudou à noite, fazer ginásio. Daí que a gente foi para o banco, era naquele tempo mineiro da produção. Depois que passou para a Benji, né? Aí quando você estava lá no Benji, surgiu a ideia e a cidade não tinha só um jornal na época, né? E que era a Gazeta, e você então implantou o jornal de patrocínio, agora completando 30 anos, né? Exato. Na década de 70 o patrocínio deu uma fase de desenvolvimento. Então um patrocinense, que é o Paulo Silva, jornalista em Uberaba, teve a ideia de fundar um jornal de patrocínio. E me procurou e eu topei a parada, né? E estamos até hoje batalhando. E aí de lá para cá você veio com a família, né, fazendo esse trabalho aí, que é um trabalho quer dizer, difícil também, né, Joaquim? Porque manter um jornal 30 anos na cidade do interior não é fácil, né? Exato. Como não estava muito lucrativo, o Paulo resolveu desistir e queria fechar o jornal. Mas eu insisti em experimentar mais um pouco, né? E resolvi tocar sozinho. E registrei o jornal e tal, e como você falou. E veio surgindo, né? A esposa, depois os filhos, né? E aí nós estamos com a equipe familiar hoje. Agora, Joaquim, você é de uma família aí, uma família portuguesa, né? Aliás, duas famílias portuguesas, né? Os Machado e os Correia. Depois você foi até buscar essa árvore genealógica aí. Exato. Nós temos um apelido de Novato, não tem nada com assinatura, né? Esse Novato é justamente os primeiros portugueses que vieram para o Brasil, então eles falavam os Novatos. Como meu avô veio de Portugal, um novo, radicou em mim, eles falavam o João Novato. E esse Novato foi passando de avô né, de pai para filho, para neto. Hoje tem a família de Novato, né? Por exemplo, o meu irmão é conhecido só por Zé Novato, e ele não tem nada de Novato, quer dizer, na assinatura. Nós somos Correia Machado. Católicos fervorosos, Joaquim Correia e a mulher Darcy Guimarães são membros da Sociedade São Vicente de Paulo e fundaram a Associação Patrocinense da Eterna Juventude, a PEG, um grupo da terceira idade. Inclusive construíram a sede própria da entidade. Exato. Eu sou vicentino, né, da Sociedade São Vicente de Paulo, sou do Encontro de Casais. Eu fui ministro da Palavra e da Comunhão 20 anos, do Encontro de Cursilho. E agora a parte social nós tivemos uma ideia de fundar e estamos tocando aí a PEG Terceira Idade, né, que é a parte de assistência ao idoso. Você usou o jornal, inclusive, para poder apoiar esse trabalho e conseguir o apoio da sociedade para a construção dessa sede, né? Exato, porque quando comecei já tem um núcleo de terceira idade. Na PEG desenvolveu mais justamente o próprio dirigente lá do outro grupo falou assim, eu não tenho jornal, quer dizer, o jornal ajudou a divulgar e incrementar esse movimento que já existe em todo o bairro em Patrocínio, né? E tive a ideia de fundar a associação e depois a ideia também, a inspiração de criar uma sede, pelo menos começar. Mas felizmente nós demos conta de construir e concluir a sede que está
está modernamente instalada, né? Além de torcer para o Galo e o Fluminense do Rio, o Joaquim Corrêa também tem um hobby. O seu pai, nas horas vagas, gosta de tocar um violãozinho também. Sempre vai pro quarto ali e toca as melodias, né? Vizinhança não reclama não, né? Não, é porque o horário permite, né? Antes das 22 horas, após é meio perigoso, né? Então é o hobby dele, então ele tá no direito dele. A família é o grande bem de Joaquim Corrêa Machado Filho e com ela ele transformou o JP numa empresa sólida. O Jornal de Patrocínio começou a circular em 26 de maio de 1973 e já começou fazendo história. Com pouco tempo de circulação, o JP registrava o maior desastre da história de Patrocínio. A morte de 17 pessoas num acidente com romeiros da cidade que iam para Romaria no dia 15 de agosto de 1973. A coluna Gente e Coisas de Joaquim Corrêa já registrava os acontecimentos sociais como a primeira patrocinense no concurso Miss Minas Gerais. De lá para cá, o jornal comprou muitas brigas e participou de muitas conquistas da cidade. Uma delas tem sabor especial. Uma glória que eu sinto muito é o seguinte: a bandeira de Patrocínio foi uma ideia surgida no jornal e eu participei da reunião de elaboração e confecção da bandeira de Patrocínio. E é um marco, né? É um símbolo da cidade. É, um símbolo da cidade, que a bandeira não é um pedaço de pano que corta e pinta e tal, ela tem uma lei que chama heráldica, que foi estudada para construir aquela bandeira, né? E mais as reivindicações que a gente fez, a gente não faz, mas reivindica e vende a ideia. Muitas ideias que nós vendemos existe hoje a realidade, que é, por exemplo, mais agências de banco para patrocínio, os clubes de serviço, a volta da associação comercial. Eu lembro de você, junto com o seu Pedro, brigando o asfaltamento da MG 462, Patrocínio Perdizes. Pois é, a BR-365 foi uma luta nossa. Patrocínio Perdizes foi um dos últimos sonhos que a gente conseguiu realizar das antigas reivindicações, né? Mais esses asfaltos, mais agência bancária, mais luminosos para patrocínio, mais cursos superiores, que a gente está batalhando até hoje também, né? Toda a imprensa, não só nós, mas estamos conseguindo. A gente sempre tem colaborado, principalmente quando tem alguma coisa que divulgue o nome de patrocínio. Na parte assim, social a gente colabora muito e também na parte esportiva, que é muito importante para o ser humano, como pessoa, como cidadão. E a gente sempre tem apoiado. Ultimamente a gente não tem feito equipes do jornal, justamente para equilibrar a empresa no mercado que está hoje bastante competitivo, a tecnologia a cada dia passando sobre outra, mas a gente não deixa de apoiar o esporte, tanto especializado e como outras categorias. Um dos orgulhos de Joaquim Corrêa é o grande número de pessoas que tiveram espaço para expor ideias no JP e que hoje são reconhecidos como grandes jornalistas e colunistas. Esse é um trabalho gratificante também, a revelação que a gente faz de pessoas que quer escrever e que revela, né? Por exemplo, tem um orgulho, você mesmo, o Zé Carlos Dias, a turma da rádio, o Sanarelli, todo mundo passou por aqui. E outra coisa que nos satisfaz bastante é meninos que começam a entregar o jornal e depois que estudou, que formou para advogado. Nós temos até juiz de direito que trabalhou no Jornal de Patrocínio, né? E os colunistas, como você falou, essa revelação de pessoas que começam fazendo um artigo, tem dificuldade para escrever, a gente revisa, incentiva. E depois tem uma seleção de colunistas no Jornal de Patrocínio hoje, felizmente. E nas nossas mãos passou vários gráficos aí, que são proprietários hoje de gráficas, que foram colaboradores nossos. E a recepção que nós estamos tendo hoje, a acolhida que nós estamos tendo para realizar essa festa também é uma prova, né? E mais as moções que a gente tem recebido da Câmara, a própria Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, né? Você recebeu uma medalha do Mérito Legislativo de Minas, né? Pois é, felizmente eu fui incluído entre 10 patrocinenses e pessoas ilustres, que eu me senti muito honrado de ser um deles, né? Que recebeu aquela medalha lá na Assembleia Legislativa. Parabéns ao Joaquim, Darcy e filhos, que ainda hoje continuam publicando o Jornal de Patrocínio em defesa da comunidade. Muito bacana, né? A gente vê o quanto a imprensa evoluiu. A gente aqui trabalha
é uma empresa completa, né? A gente trabalha como uma televisão, como uma rádio, como um jornal, né? Porque tem um site de notícias, que é diário, é muita coisa para atualizar. A TV Hoje, que é um canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, e também a Rádio Hoje, que é uma rádio web que só toca músicas de flashback e tal. Então a gente procura fazer assim para colocar todos os formatos de mídia. E agradeço a todos vocês pelo apoio, porque nós já estamos aqui com 34 mil, mais de 34 mil inscritos, e é sempre bom. E sempre que você dá um like numa matéria, o YouTube entende aquela matéria como relevante e a distribui para as outras pessoas. Então isso é muito bom, ajuda a gente bastante. Agradeço a você, peço um like também e para que você compartilhe material, para que você comente e também se inscreva aqui no canal, porque é muito importante para a gente, tá bom? Um abraço, até o próximo programa. Laboratório de Análises Clínicas Thiago Hugo, padrão de qualidade em análises clínicas, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade. O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro, atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades, entregando as melhores bebidas para você apreciar, assistindo ao seu time do coração. Grupo Marra, seu revendedor autorizado Heineken. Aqui no Supermercado Coop, você encontra o que precisa em nossos diversos setores. Uma ampla seleção para atender a todas as suas necessidades. Descubra o presente ideal. Brinde com as melhores bebidas. Mantenha sua casa impecável. No Supermercado Coop, você encontra tudo em um só lugar. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831-6075. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.